Boa noite a todos. Meu nome é Alexia Carol Jorge Araújo, sou acadêmica do curso de Pedagogia e atualmente estou no 5º período. Hoje vim aqui para poder dar o meu relato sobre a minha experiência no estágio supervisionado na Educação Infantil 2, realizado no CEMEI Branca de Neve, localizado na cidade de Francisco Sá, Minas Gerais. A escolha dessa instituição se deu à sua grande referência na comunidade, uma trajetória muito significativa, pois ele funciona desde 2005 como Centro Municipal de Educação Infantil, oferecendo um ambiente acolhedor, organizado e comprometido com o desenvolvimento integral das crianças. Suas práticas pedagógicas são pautadas na valorização da infância, no fortalecimento dos vínculos afetivos, na participação das famílias e na promoção de práticas inclusivas, lúdicas e significativas. Tive a oportunidade de vivenciar uma prática muito rica, que me permitiu observar e interagir profundamente com os alunos, professores e toda a dinâmica da educação infantil. Foram 30 horas de estágio, de muita aprendizagem, desafios e de muitos encantamentos, que impactaram profundamente minha formação enquanto futura professora. É importante destacar que todo o trabalho desenvolvido no CEMEI e também durante o meu estágio está fundamentado em referências teóricas sólidas e nas legislações que norteiam a educação infantil, a base comum curricular e as diretrizes curriculares nacionais. São documentos que garantem os direitos das crianças de aprendizagem e desenvolvimento e orientam as práticas pedagógicas por meio dos campos de experiência, sempre considerando o brincar, as interações e o protagonismo infantil como elementos centrais. Além disso, embasamos nossa prática nos estudos de teoria, em teorias como Vygotsky, que defende que o desenvolvimento da criança acontece por meio das interações sociais e das mediações do outro, e por Piaget, que valoriza as experiências concretas como fundamentais na construção do conhecimento. Também são muito presentes as contribuições de Paulo Freire, que reforça a importância do diálogo, da escuta e da valorização do sujeito no processo educativo. E autores como Zilma de Oliveira e Sônia Kremer, que defendem a infância como um tempo de direitos, de respeito às singularidades e de construção de aprendizagens significativas. Estive atuando diretamente com uma turma do 2º período da educação infantil, composta por 15 crianças, sendo 3 delas especiais. E logo no início percebi o quanto a prática docente na educação infantil é muito mais do que aplicar atividades. É, antes de tudo, acolher, escutar, observar e mediar, cuidar. A palavra principal é o cuidar. Participar da rotina da escola me mostrou como cada momento, desde a acolhida até o encerramento do dia, é uma oportunidade rica de desenvolvimento, de construção, de vínculos e de aprendizagens. E se tem algo que ficou muito forte para mim, foi entender que, na educação infantil, o afeto não é acessório, ele é essencial. O afeto, ele é fundamental, pois a criança aprende quando se sente segura, em um ambiente que respeita suas individualidades. Tive a oportunidade de observar práticas muito alinhadas aos princípios da BNCC, especialmente nos campos de experiência, como o eu, o outro e nós, a escuta, fala, pensamento e imaginação. Percebi a importância de uma rotina estruturada, mas ao mesmo tempo flexível, que se adapta às necessidades e interesses das crianças. Durante o estágio, também pude planejar e executar atividades. Uma delas que me marcou muito foi a aula baseada na história Minha Mão é uma Régua. Através dessa proposta, trabalhamos noções de medida de uma forma lúdica e concreta, usando o próprio corpo das crianças como referência. Foi incrível observar como elas se envolveram, se reconheceram nas diferenças e, ao mesmo tempo, celebrar essas diferenças com muita naturalidade, um comemorando, eu sou maior do que João, Arthur é do meu tamanho, Maria é a menor da sala, Júlia é a criança maior da nossa sala.
Então teve uma interação muito grande dos alunos, eles ficaram muito eufóricos, foi uma aula muito interessante. Outra atividade muito significativa foi quando lemos o texto Barata Gigante. Além de divertir e gerar muitas risadas, a proposta proporcionou às crianças uma experiência concreta sobre o tamanho da barata. Usamos um barbante para representar sua medida e, ao mesmo tempo, trabalhamos a linguagem, a oralidade e a construção de sentidos a partir do texto. Eles ficaram muito interessados quando a gente entregou o barbante e a gente colocou esse barbante na folha e eles desenharam a barata do tamanho normal como havia sido falado no texto. E foi muito interessante, porque eles puderam ter realmente essa noção do tamanho da barata, né, como havia sido falado no texto. Mas, sem dúvidas, uma das atividades mais emocionantes foi a roda de conversa após a contação de história Deus Fez Você Especial. Foi um momento de muita sensibilidade, né? A gente escolheu essa historinha, Deus Fez Você Especial, com muito cuidado, com muita cautela, e a gente realizou um momento, né? Uma roda, e realizamos a contação de história. Foi um momento de muita sensibilidade, onde as crianças puderam se perceber, se valorizar e se reconhecer o quanto cada um é único e especial. Uma fala que me marcou muito foi quando um dos alunos, que conversava muito pouco, se levantou, apontou para ele mesmo e disse: "Eu também sou especial". Esse momento para mim foi muito especial, pois ele entendeu realmente aquela mensagem que a gente queria passar, né? Deus fez você especial, que a gente queria falar com eles, na intenção deles entenderem todas as diferenças. A gente falou sobre a família, né? Que Deus criou a família, que Deus criou cada criança, criou todos nós. E foi um momento muito especial que eles puderam entender e também valorizar cada um deles, valorizar a família que cada um tinha, a estrutura familiar de cada um, e entender que cada um é de um jeito, que cada família é de um jeito, e que isso faz parte, né? Foi um momento muito especial, foi uma aula assim, de muita interação, eles concentraram bastante na história, foi muito interessante. Mas é claro que nem tudo são flores. Houve desafios. Manter a atenção das crianças por muito tempo, por exemplo, é algo que exige criatividade, flexibilidade e muito jogo de cintura. Aprendi na prática que é preciso variar as estratégias, propor atividades curtas, intercaladas com momentos de movimento e principalmente estar atenta às necessidades do grupo. Né? As crianças são muito enérgicas, então elas param por um momento, realizam uma atividade, mas não pode ser uma coisa muito extensa, porque acaba ficando cansativo, né? Então elas precisam dessa mediação, a gente precisa dessa estratégia, precisa aprender a adaptar as atividades para que seja interessante, né? Uma atividade interessante que a gente consiga realmente alcançar o objetivo planejado para. Outro grande aprendizado foi sobre a inclusão. Adaptar atividades para garantir que todos pudessem participar, independente de suas especificidades, foi desafiador, mas, sem dúvidas, uma das experiências que mais me enriqueceram durante o estágio. Eu pude entender na prática, né, que incluir não é só tratar todos da mesma forma, mas sim respeitar, acolher, oferecer oportunidades reais para cada um dentro de suas possibilidades. Encerrando essa fala, eu posso afirmar com toda certeza de que esse estágio consolidou minha escolha pela docência na educação infantil. Hoje, mais do que nunca, eu tenho a certeza de que eu quero ser uma professora que ensina com coração, que escuta com sensibilidade e que acolhe com o olhar. A educação infantil é, sim, um espaço de construção do conhecimento, de formação de sujeitos, de desenvolvimento integral. E mais do que ensinar, eu aprendi. Aprendi com cada sorriso, com cada fala espontânea, com cada abraço e muitas vezes com o silêncio das crianças. Tudo isso é um aprendizado e uma bagagem que eu vou levar para minha futura carreira docente.